Aham. Que eu acabo devolvendo a esperança para muitas mulheres que ouviram por muito tempo que não era possível engravidar. Então, se você pensar que não vai ser possível, de fato, não vai ser possível. Cabeça é tudo. Agora, se você vê possibilidade e faz a sua parte também, esse é um grande ponto, né? Uma coisa é você saber que é possível e a outra é você fazer para o possível acontecer. Então, a partir do momento em que eu comecei a cuidar da minha saúde, impressionante como o corpo reage bem, né? Então, eu não Sim. estou dizendo que aquelas mulheres que não conseguem engravidar não estão se cuidando. Não, é que é uma história um pouquinho mais demorada para explicar, né? Mas Porque você se organizou antes para essa segunda gravidez? não, Engravidar? não, Não? não, não. Na verdade, eu comecei tarde, então a minha primeira gestação eu tinha 39 Tá. e foi muito reflexo da minha recuperação depois do diagnóstico da síndrome de burnout. Burnout, é. Tá? Que isso foi em 2018. Então, Tá. em 2018, quando eu tenho o diagnóstico da síndrome de burnout, eu tinha 37 anos. Dos 37 aos 39, eu passei por uma série de jornadas de autoconhecimento. Várias, né? É igual Você, assim, desculpa te cortar, você se afastou do seu trabalho, óbvio, com esse burnout, e aí seguiu essa jornada para se conhecer. já vou chegar lá. Tá. Para a gente construir uma casa, eu preciso de vários instrumentos. Sim. Eu não consigo construir uma casa só com martelo. Então, o que eu quero dizer é que se você está vivendo ou vai viver um processo de reforma íntima, você vai precisar de várias ferramentas. Essas ferramentas, elas podem estar na terapia, na barra de access, na acupuntura, na academia. São várias ferramentas que vão te levar para um caminho de reforma íntima. Tô junto. Sim. Esta reforma te leva para outras etapas da sua vida, se for para ser da sua história. Tá. A gente, antes de gravar aqui, estava falando da Branca de Neve. Então, Aham. assim, cada história tem uma série de características. A minha começa assim, depois do diagnóstico da síndrome de burnout, quando eu trabalhava na TV Globo, eu sou afastada do trabalho, quando eu volto eu sou demitida. Sim. Nossa, Isso é um fato. tá. Tá. Este fato, depois que eu fui demitida, me leva a buscar ferramentas para entender. E agora? O que eu vou Para fazer? onde eu vou? O Exato. que eu faço? Aham. Porque só ficar chorando não adiantaria. Com certeza. Só ficar me lamentando não adiantaria. E aí eu saio então daquele lugar em que eu estava como vítima e Acostumada fui também. para... Não, eu saio do lugar em que eu fui colocada como tá. vítima, Tá. porque ninguém... Não, eu tava falando acostumada de um trabalho de anos, Ah, né? não, isso Que é outra você coisa. vê. Isso é Exato. outra É, história. É. Além disso, Sim, que é além muito disso- difícil, né? Do nada você tá nessa síndrome, síndrome não, como fala? síndrome de burnout. Síndrome de burnout e ao mesmo tempo vira uma carreira incrível. Quantos anos já estava na TV? Ah, mais de 20. Mais de 20, exato. Mas aí que tá, já vamos falar sobre Aham. isso, né? O meu papel também é a educação do tema e a não banalização do tema. Então depois que eu vivo esse episódio, A demissão. demissão, busco recursos para melhorar minha saúde, Uhum. aí eu engravido aos 39 anos. Então, eu só consegui gerar o amor depois que eu experimentei o amor próprio. Sim. Você estava totalmente equilibrada. Totalmente eu não Não, sei, mas já tinha melhorado bastante. Sim. E aí eu engravido naturalmente da Angelina. Naquela ocasião as pessoas me perguntavam, mas como você conseguiu? Porque eu sei o quanto eu sei o quanto é desafiador para uma pessoa que está querendo algo e não consegue. Não consegue. Então eu falo isso com muito carinho e muita delicadeza. Naquela ocasião as pessoas já me perguntavam, como que você conseguiu engravidar naturalmente depois do burnout? Então eu estou tentando assim resumir. Eu só gerei o amor depois que eu experimentei o amor próprio, Entendi. Muito mas bom. real. Real. Não é fazer uma sessão de terapia. E achar não, que mas tá bem. Isabela, eu vou à igreja todo domingo e Deus não me ouve. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você, com Deus, com a igreja. Tem a ver com o quanto você está realmente esperando que algo de fora aconteça para mudança interna. Entendi. Tá? Aí a Angelina nasceu, E foi eu tinha parto 40 natural, anos, não, cesárea. cesárea? Aí eu tinha 40 anos e foi muito legal. Maternidade na maturidade.
Você já queria ser mãe? Nunca tinha pensado? Estava vivendo primeiro carreira? Meu estilo de vida, ter Não. filho, não era um plano. Sim. Eu tinha muito mais certeza que eu não seria mãe do que eu Olha! seria. É. E como você se descobriu nessa maternidade? Assim como a gente só descobre o caminho caminhando, eu só descobri, né, a maternagem no dia a dia. Aham. Mas o fato é que, até eu ter Angelina, eu tinha muito mais pensamentos de não ser mãe do que ser mãe. Mas aí todas essas coisas aconteceram, eu conheci o meu marido, e aí tivemos Angelina. A maternidade na maturidade foi muito legal. Tem desafio? Um monte, mas apesar dos desafios, foi muito legal. Como qualquer, às vezes Descoberta. quando você é mais nova tem alguns outros tipos de desafio, quando Exato. você é ou mãe solo, tudo na vida tem, o maternar tem Exato. esses desafios. E aí, depois que ela já estava já com 3 anos, a gente sempre olhava assim para ela e falava assim, nossa, que legal, né? Imagina se ela tivesse um irmão. E não sei o quê. Mas assim, muito natural. Aham. Eu sou filha única pela minha mãe e o meu marido tem um irmão. Então, a gente começou a considerar, nossa, ia ser muito legal, né? Se ela tivesse um irmão ou uma irmã. Ela chegou a pedir? Não. Quantos anos ela tinha? 3? 3, Tá. 3, é. Aham. E aí aconteceu também um outro episódio que eu já achando que eu já estava com sintomas de menopausa, Tá. né? Porque os sintomas da menopausa começam 10 anos 10 antes. aham. Exato. Eu achando que eu já estava com sintomas de menopausa, eu fiz um experimento com um tipo de método, nem vou falar qual foi, mas não foi bom. Tá. E depois que eu retiro, então, esse método do meu corpo, Tá. eu falei, agora deu. Agora eu não vou usar nada, não vou tomar remédio, não vou experimentar nada. Eu preciso saber como é que meu corpo funciona. Porque até então, desde os meus 14, eu tomava anticoncepcional. Anticoncepcional, sim. E É. falam que é difícil engravidar, né? Exato. E aí falam e aí, de novo, falam que é difícil. Exato. Você tem aquela informação de que desde adolescente você toma anticoncepcional, porque é comum, É comum. né? É. E aí, eu, com 43 anos, achando que eu já estava entrando nos sintomas da Aham. menopausa, eu e meu marido só, assim, meio que tabelinha, usando camisinha e Aham. tal. Aí chegou um momento que eu falei assim, Ti, você acha que nós vamos engravidar? Eu tenho 43 anos, imagina. E aí, veio o Antônio. Nossa! Eu tenho uma tese. Ah. Quando a pessoa ela não quer ter o segundo filho ou não quer ter filho, o não dela é muito assertivo e imediato. Você quer ter filho? Não. Não, acabou. Concordo. Pronto. Quando Quando a pessoa, eu sou essa. quando a pessoa fica, não sei. sei, pode ser, talvez. Agora Porque não. no fundo, a gente sabe que quer, mas não tem coragem de assumir que quer, diante de tantas falas contrárias. Exato. Não, porque o mundo tá sem, porque o mundo tá sem. É isso que eu ia falar, as barreiras que a gente escuta. Ai, porque Ai, é que caro, preguiça. ai, porque é perigoso, ai, porque tem tudo, né? Tem muita coisa envolvida. Eu me